Olha ali. Olha quem apareceu, hein? Que show. Grande, Vitor. Apareceu o Fritz ali, eu já comento. Transmissão no Facebook já tá ao vivo. Colocar o meu fone que eu me sinto melhor no fone. Ah, já tá ouvindo. Já compartilhei aqui no Face. Também estou compartilhando aqui. Eu vou fechar o... Compartilhar com amigos, né? Sim, pode compartilhar onde tu quiser. Em grupos, até no grupo aí dos colegas da Emater, Vladimir, colegas, se quiserem compartilhar, se vocês fazem, pode compartilhar. Ó, já tem 14 aí assistindo. 14 na sala, né? Mas os Faces estão do Face do Caminho do Meio, o Face do Eco Viamão, o Face do Centro Estudantil Unificado, os nossos, os de particulares também, né? Isso aí. Onde é que está o Pellegrini? Já estamos no ar, né? Eu não estou ouvindo a voz do Pellegrini. Ok. Ok. Boa noite a todos e a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel virtual, Viamão e Meio Ambiente. Temos nos encontrado todas as quintas-feiras, 19 horas. Nosso primeiro encontro foi com Lama Padmasambhava, no dia 11 de junho, né? Foi a nossa abertura com espiritualidade e meio ambiente. Depois nós tivemos um encontro com o olhar dos povos indígenas, no dia 25. Lago Tarumã também foi um dos nossos encontros. Foi uma live muito interessante, desse cartão postal que é o Lago Tarumã, e que está necessitando aí do nosso olhar e da nossa colaboração para que ele volte a ser um cartão postal pulsante na cidade. Tivemos também o nosso encontro da gestão municipal e territorial. Tratamos de vários assuntos, foi muito interessante também. Todos eles estão salvos no Facebook do Centro Budista, no Facebook do Instituto Federal, e ficam disponíveis, né, para quem quiser olhar esses assuntos que nós já nos encontramos. E hoje a gente tem esse privilégio de estar com a equipe da Emater Viamão. A equipe da Emater Viamão, que é um grande parceiro da nossa rede de agroecologia,
de sustentabilidade, com os povos tradicionais, com os produtores ecológicos, os orgânicos, os em transição. Então, é uma alegria muito grande receber essa equipe da Emater Viamão, que muito tem trabalhado, né, e se esforçado para que a gente possa trazer um alimento de qualidade e que a gente possa potencializar todas essas questões que nossa Viamão tem, né? Todo esse ativo ecológico, né? Eu gostaria de chamar Cláudio Fiorese para que ele possa... Primeiro é o Sérgio, né? Ou primeiro vai falar você, Cláudio? É o Cláudio. Serginho. Serginho? Então, o nosso Sérgio Kumpfer, que está junto nessa organização, né? Um dos idealizadores, né? E tem nos trazido, né, uma visão muito benéfica da cidade de Viamão, com todas as suas qualidades, né? E a sua participação nas gestões anteriores, e hoje um professor da rede de Viamão. Seja à vontade, meu querido amigo Sérgio. Tá. Boa noite a todos, todas. Feliz com tuas palavras generosas, querido Pellegrini. Quero saudar nossos convidados, o Fiorese, do Instituto Federal, parceirão, destacar sempre aqui a presença do Instituto Federal, que é muito importante uma conquista da nossa cidade em termos de conhecimento, de colaboração com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nessa parceria do Instituto Federal, o SEB Caminho do Meio, os estudantes e várias pessoas, vários militantes da causa ambientalista, nós estabelecemos essa parceria desse programa dos painéis virtuais, em que todas as quintas nós estamos com um tema no ar. Então, é muito importante de ter hoje a Emater aqui. A minha relação em relação à Emater, ela é muito empírica, ela é uma relação de observação. Desde muito tempo, quando a gente vai ficando velho, a gente tem uma vantagem, que a gente lembra de muitas coisas, lembra da nossa história e de tudo o que aconteceu durante muitas décadas. E eu sempre tenho uma ideia, desde lá atrás, sobre a Emater, como um apoio, uma instituição que apoia o desenvolvimento, que apoia os agricultores, os pequenos agricultores, em várias questões, no melhoramento do solo, nas tecnologias de produção. E aí eu me lembro de uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, que foi a Emater, através da relação que estabeleceu com os sindicatos rurais, para fazer as inovações, o apoio aos pequenos agricultores. E meu pai era daqueles pequenos agricultores chapados, de meia colônia, 12,5 hectares, alguns tinham 25 hectares, e assim por diante. Então, nós tínhamos uma pequena propriedade, vários filhos, e aquela luta para a sobrevivência. E na década de 70, eu era pequeno ainda, eles orientaram meu pai a parar de plantar o milho naquela tradicional máquina que jogava no solo 3, 4 sementes numa cova. E que seria muito melhor que fosse plantado grão por grão. E veio aquela tecnologia, os vizinhos ficaram olhando para aquilo, meio desconfiados, e eu me lembro que deu um problema ainda. Foi a primeira vez que nós tínhamos visto uma coisa assim, o milho foi plantado assim, e ele perfilou, criou perfis no pé. Em vez de nascer uma cana de milho, nasceu uns brotos por baixo. E aí a orientação foi de cortar aquilo. Então parecia que uma inovação tecnológica era algo de maluco, era uma coisa meia louca, assim, que as pessoas aquilo não podia ser certo. E foi indo. Depois veio
as curvas de níveis, as microbacias, o plantio direto, parar de queimar as palhas, espalhar elas, superar tudo isso. Então, a Emater, ela sempre teve vinculado com a agricultura, com os pequenos agricultores, na minha visão, como um apoio fundamental para desenvolver, para aperfeiçoar, para superar tecnologias ultrapassadas e assim por diante. Então, é uma memória absolutamente positiva e de apoio aos pequenos agricultores. No paralelo ao que representa a Embrapa, no imaginário, na minha visão de observação apenas, para o Brasil, para as tecnologias, para as inovações, para a pesquisa e assim por diante. Então, fica essa entrada aqui, e claro que agora nós estamos olhando a Emater na perspectiva de tecnologias que compatibilizem o desenvolvimento, a produção com a preservação do meio ambiente. Nosso foco aqui nesses painéis tem muito aí, para isso, para a gente produzir, mas preservar esse grande patrimônio ambiental que nós temos na nossa cidade. Por isso que nós tratamos aí da APA do Banhado Grande, tratamos de vários temas, de parques e assim por diante. Então, é muito bom ter a Emater aqui conosco, nesse painel, relatando a sua experiência e as possibilidades desse diálogo de produtividade, de eficiência, enfim, desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Para nós é uma alegria, sejam todos bem-vindos aqui. Muito bem, Serginho, boa noite a todos e a todas. Boa noite ao Ricardo Pellegrini, o nosso anfitrião, e a toda a equipe, a comunidade do Centro de Estudos Budistas Instituto Caminho do Meio, nosso grande parceiro nesse trabalho. Eu me chamo Cláudio Fiorese, eu sou docente do Instituto Federal Campus de Viamão, sou coordenador da área de extensão do campus, com muito orgulho, desde 2017, e desde esse mesmo ano eu também coordeno o programa Eco Viamão, o nosso núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica, do qual a Emater é parceira de primeira hora, fundamental, imprescindível, sem a qual não haveria nenhuma possibilidade de sucesso nas ações e projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Eco Viamão, como são, por exemplo, os cursos de extensão em agroecologia. Nós já formamos quase 100 pessoas, né, em 2018, 2019, nesse curso, cada curso desse com uma duração de 160 horas, com muita participação dos extensionistas da Emater local e de outros municípios. Também o projeto Hortas Escolares, a Emater Fundamental, o projeto de redesenho da matriz agroecológica do assentamento Filhos de Cepé, o projeto de expansão da experiência viamonense e metropolitana de produção de arroz orgânico para outros rincões. Enfim, teria tantas coisas aqui para colocar, a participação da Emater na Semana da Alimentação Orgânica que nós promovemos, a Feira Orgânica Municipal. A Emater de Viamão tem um papel fundamental, e eu queria fazer uma saudação desde já aos colegas da Emater que estão conosco na sala, principalmente, especialmente e inicialmente a sua chefe de escritório municipal, a médica veterinária Lisiane Ávila, ao Vladimir Ramos, engenheiro agrônomo, ao Ricardo Dil, também engenheiro agrônomo, a querida colega que está sempre conosco nas lutas, especialmente nos trabalhos junto aos povos tradicionais e aldeias indígenas, a Maristela Ebert. Quem mais está conosco aqui? O Alexandre Schmidt, que é farmacêutico bioquímico. Muitos podem estranhar, mas como farmacêutico bioquímico na Emater? Sim, temos, a Emater tem também. A colega Carla não pôde estar presente em função de um compromisso outro que surgiu, né? Mas assim já dá para ter uma ideia, Serginho, Pellegrini e todos os que estão nos acompanhando pelo Facebook do Centro Budista, pelo Facebook do Eco Viamão, pelo Facebook também do Centro Estudantil Unificado, do IFRS, e
e outras conexões que temos, é que a Emater é uma equipe, olha, não sei se é a maior equipe municipal de todos os municípios do Rio Grande do Sul, os quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, mas se não for, é uma das maiores, né? Depois os colegas poderão nos dizer. Mas com certeza é uma das melhores equipes, né, que eu conheci, e uma das suas grandes qualidades é essa diversidade profissional, né, de gênero. Pode ver que nós temos aí mulheres, homens, né, agrônomos, veterinário, técnico agrícola, farmacêutico, socióloga. Isso é muito importante porque o mundo rural ficou, sempre foi, né, mas passou a ser visto de uma maneira mais complexa, mais abrangente, mais sistêmica. Os tempos onde a Emater, quando se chamava, ainda se chama, né? Estamos completando, se não estou enganado, depois me corrijam, colegas, 65 anos. Eu acho que esses dias, início de junho, a Ascar, né, completou 65 anos de existência no Rio Grande do Sul. E ela ainda existe, a Ascar ainda existe, na forma de convênio com a Emater, por isso que se chama Ascar Emater, né, Serginho? A Emater surgiu só lá pelos anos 70, quando se criaram as empresas brasileiras de várias coisas, né? A Embrapa, que tu citaste, foi criada no início dos anos 70 como uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Emater, as Emateres, né, de todos os estados, da maioria dos estados do Brasil, foram criadas também naquele espírito, né, compondo o Sistema Brasileiro de Extensão Rural, a Embrater, né, que depois foi extinta, juntamente com outras empresas brasileiras, no governo Collor de Mello, né. Então, o governo federal, inclusive, ele era o principal apoiador financeiro do trabalho da Emater em todo o Brasil. Depois foi encolhendo, toda aquela lógica liberal, né, de retirada do Estado de várias atividades, e esse custeio, essa parte financeira foi sendo assumida gradativamente, cada vez mais pelos governos estaduais. Alguns governos estaduais não suportaram ou não priorizaram, melhor dito, e tem vários estados que não temos a presença da Emater, mas no Rio Grande do Sul nós temos a presença da Emater há 65 anos, portanto, né, quando era Ascar, e há mais de 30 anos, quase 40 anos, na forma deste convênio Ascar-Emater. E estando presente em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? Inclusive municípios com área rural bastante diminuta, tem a presença da Emater. Um exemplo, o município de Canoas, aqui no lado, né, que tem uma área rural muito pequenininha, ou Alvorada mesmo, né, que se desmembrou de Viamão, né, Serginho, lá atrás, e possui uma área rural bastante reduzida. No entanto, tem a Emater. Por quê? Porque a Emater foi assumindo outras funções importantes, como o trabalho ligado à segurança alimentar, por exemplo, né? Onde é importante a produção no campo, mas também é importante a produção na cidade, a agricultura urbana, o abastecimento, o acesso aos alimentos saudáveis, e o trabalho com as escolas, com hortas escolares, o trabalho de educação ambiental, enfim, todo um trabalho que a Emater faz e passará a ser conhecida agora pela apresentação dos nossos colegas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu trabalhei na Emater por quase 20 anos, foi o meu segundo emprego, eu me formei, trabalhei um tempinho na Unijuí, e logo em seguidinho entrei na Emater, escritório municipal de Silveira Martins, depois fui gerente regional da Emater em Santa Maria, por 4 anos, voltei depois para o escritório municipal, trabalhei um tempinho em São Martinho da Serra, e depois acabei saindo da Emater e entrando no Instituto Federal através de concurso público. Então, essa um pouco a apresentação inicial. Viamão é um município, como você muito bem falou aí, Serginho e Ricardo, que tem um ativo ambiental fantástico, uma diversidade social
também maravilhosa. E esses dois elementos, né, esse ativo ambiental aliado a uma área rural expressiva, a uma produção bastante diversificada e também importante, com uma diversidade cultural de povos, né? Aqui tem agricultores familiares, agricultores de grande porte, tem pecuarista, tem sitiante, né? Se estima em torno de 5.000 sítios em Viamão, rurais, né? Urbanos, de lazer, etc., de várias finalidades, de turismo. As unidades de conservação ocupam quase 40% do território de Viamão. Então, toda essa riqueza, essa diversidade, constitui esse ativo, né, ambiental importantíssimo para o desenvolvimento de Viamão. E é nesse cenário que está a nossa Emater. Então, feita essa introdução, essa saudação, queremos mais uma vez saudar os que estão conosco na sala. Já são 27 pessoas aqui na sala e mais o pessoal que está assistindo no Facebook. O alcance se potencializa muito porque as pessoas acabam assistindo no Facebook depois. Nós vamos passar a palavra para os nossos colegas da Emater, se me permitem chamá-los assim. Inicialmente, vamos começar com a Lisiane Ávila, que é médica veterinária e chefe do escritório municipal da Emater de Viamão, né? Assumiu esse cargo esse ano, né, Lisiane? Conta para nós um pouquinho, Lisiane, da tua história e também do teu trabalho aqui no município de Viamão. Boa noite, todos e todas aí que estão presentes, nos prestigiando, né? É uma honra para nós estarmos fazendo parte desse painel, desse debate, já, né? Agradecendo esse convite. Já vou avisar que às vezes ao fundo vocês vão ouvir um latidinho, mas não deem bola, tá? Esse ano eu estou como chefe do escritório, né? Como tu disseste, Fiorese. Mas quando eu fui chamada na Emater foi no ano de 2013. Né? Então, eu tenho 7 anos de casa e eu entrei direto no município de Viamão. Então, não sei se eu tive a sorte ou um desafio grande, né, de ter vindo direto para o município de Viamão. E estou aqui, então, desde que fui chamada, né, desde 2013, então, compondo a equipe. Mas, então, dando início, assim, a nossa conversa, o nosso debate, né, então, primeiramente, assim, para as pessoas que estão aí nos assistindo e não sabem o que é a Emater, né? Que é uma empresa, então, de assistência técnica e extensão rural. Né? A empresa, então, trabalha, como o Fiorese já falou, né, em quase todos os municípios. Nós estamos em 497 municípios no estado. A gente tem, assim, como eixo norteador de assistência técnica, que nós trabalhamos dentro de um norteador mesmo, esse é o nome. Então, todo o nosso planejamento, a gente faz em cima desses temas, que seria a defesa e garantia de direitos, inclusão social e produtiva, ações socioambientais, né, como a gente o nosso tema, né, meio ambiente, e melhoria das condições de trabalho do trabalhador do campo. Então, esses são os eixos norteadores do nosso trabalho. E como eu estava falando, a gente faz isso, a gente faz planejamento. Será que deu um probleminha na conexão com a Lise? Oi? Pellegrini? Eu acho que deu um probleminha com ela. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela retorna. Senão a gente avança com mais uma outra pessoa, né? Vamos avançando, então.
enquanto a Lise retorna, se ela retornar, ela pode entrar a qualquer momento aí, sem problema nenhum. Então, como eu falava, a Emater aqui, Viamão, né, é um município que tem 1.497 quilômetros quadrados, não é? E é o município que tem a maior área territorial da região metropolitana. Acho que o que rivaliza um pouco com Viamão é Gravataí, Guaíba, talvez, né? Esses municípios aí. E a localização estratégica de Viamão, que tem no seu raio aí em torno de 60 quilômetros, abrange cerca de 4.300.000 habitantes, né? Então, esse potencial ambiental, agroambiental que Viamão possui, sem dúvida, na minha opinião, é o grande caminho para o desenvolvimento de Viamão, para a geração de trabalho, de emprego, de renda para a população viamonense, que se estima cerca de 90 a 100 mil pessoas se deslocam, agora menos por causa da pandemia, né, mas se deslocam diariamente para Porto Alegre e outros municípios da região metropolitana, mas especialmente para Porto Alegre, em busca de trabalho, renda e emprego, né. É claro que isso vai continuar existindo e até um certo ponto é saudável, é salutar que exista, porque é a renda que eles trazem para a Viamão também. Mas, por outro lado, a gente enxerga que em termos de qualidade de vida e de um emprego e de uma renda de melhor potencial, Viamão teria condições de avançar muito mais, né, se fosse colocado na agenda pública, na agenda social também de Viamão, dos agentes econômicos de Viamão, dos agentes políticos, independente de partido, qualquer coisa, a priorização para essa busca de um maior nível de produção de alimentos sustentáveis, alimentos de base ecológica, orgânicos, a exemplo do arroz orgânico, né? Viamão tem essa marca de ser o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, da América Latina. É só um exemplo, né? Mas isso poderia acontecer com vários outros alimentos aí. Mas na sequência os nossos colegas vão falar um pouco sobre isso. Enquanto a Lisiane se conecta novamente conosco, quem sabe nós vamos passando a palavra então para o nosso colega Vladimir Ramos, que foi chefe de escritório anteriormente a Lisiane, né? E que é engenheiro agrônomo, né, e tem todo um trabalho nascido em Viamão, né, nascido lá no Passo do Vigário, não é isso, Vladimir? Isso. E morador lá do Passo do Vigário. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Fiorese, os demais participantes aí, o pessoal que está assistindo nós, viu? Satisfação, então, estar participando. Para nós do escritório aí, a nossa primeira live, né, para nós a gente estava meio preocupado, meio nervoso, como é que não é, mas temos que enfrentar o bicho, né? Bom, então, a Fiorese, eu acho que do escritório eu sou o mais antigo, né? Eu já tenho um tempinho, eu vou fazer 20 anos de Emater, né? Tive o prazer de ser teu colega na Emater e acompanhar teu trabalho aí, quando tu era gerente e tudo, então, satisfação, né? Na Emater, então, quando eu entrei nela, comecei no município de Barão do Triunfo, um município bem diferente de Viamão, município região produtora de fumo, né, cara? Então, foi um desafio, né, trabalhar com pequenas propriedades. Depois vim para Glorinha, fiquei um tempo em Glorinha. Ajudei depois, na época do governo Tarso, na SDR, né, quando o Fiorese já era secretário adjunto. Eu trabalhei na SDR, lá na parte de reforma agrária, né, no DDA, né. Depois fui para Montenegro, trabalhei no centro de treinamento nosso da Emater de Montenegro, né, tive um ano lá, e agora estou aqui em casa depois. Levei mais ou menos 14 anos, assim, para conseguir trabalhar no meu município. Está sendo muito bom, viu? Uma experiência. Eu, morador de Viamão, pessoal, nascido aqui no Passo Vigário, sabe?
Eu não tinha ideia que Viamão era tão bonito, esse interior, era tão grande, tinha tanta a produção aqui, porque a minha infância aqui, eu me criei no Passo Vigário e mal nós ia na faxina ali, que a minha mãe é da faxina, né? Então, eu não tinha ideia. Então, agora sim, eu conhecendo esse interiorzão todo, esse público, é muito legal Viamão, uma região muito bonita, uma região que eu adoro também, muito aqui de Viamão, que eu mais vou, região de Itapuã, eu acho lindo aquela região ali, né? Então, assim, o nosso trabalho, pessoal, dando seguimento ao que a Lisiane está falando, né? Depois ela volta e complementa, né? Então, nosso trabalho aqui em Viamão, como tu falou, são vários públicos que nós temos aqui em Viamão, né? Praticamente da extensão rural, temos todos os públicos, né? Como tu comentou, né, Fiores? Temos o assentamento, temos pequenos produtores de arroz, temos grandes produtores, temos pecuarista, temos índios, temos os quilombolas, temos pescadores, deixa eu ver se eu não estou esquecendo demais, deixa eu ver, pescadores, que é mais que a gente tem aqui? Temos o pessoal da produção... Isso, o pessoal da produção orgânica, né? Então, assim, é um público muito grande que realmente é um desafio para nós. E assim, o nosso escritório hoje, como tu comentou, né? Está hoje com 6 funcionários, né? Graças à Prefeitura de Viamão, viu? Eu quero deixar bem claro assim, que para o município hoje ter 6 técnicos trabalhando, isso é graças à vontade do município de Viamão, viu? Nos outros municípios que eu trabalhei, às vezes eram municípios pequenos e não tinham tanto recurso, tinham vontade de ter mais técnicos, mas não tinham, às vezes, recurso para manter, porque como a Emater trabalha via um convênio com os municípios, o município paga um pouquinho para ter os técnicos, e aí nós temos prefeituras do interior que às vezes não têm condições de, consegue no máximo ter 2, 3 técnicos, e nós em Viamão, o município de Viamão aposta, né, muito nessa questão aí da extensão rural, e consegue hoje manter 6 técnicos, né, hoje trabalhando no município, né, agrônomo, veterinário. Então, assim, uma coisa assim que a gente também procura trabalhar muito nos municípios, né, é as parcerias, né. Então, parceria muito importante. E aqui em Viamão, para nós, assim, eu senti que quando o Instituto Federal chegou, a gente conseguiu ampliar muito as ações também, né, Instituto Federal, muito importante. A Secretaria da Agricultura também é uma grande parceira também, a Secretaria da Agricultura, a gente está junto, né, estamos no mesmo prédio, né, a gente está junto, uma grande parceira para a gente conseguir tocar as coisas no interior, acompanhar as famílias. Os sindicatos, né, temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato Rural também, grandes parceiros, o IRGA também, na questão do arroz orgânico, né, a gente tem aquela experiência que a gente conseguiu começar lá em Itapuã, em parceria com o Instituto Federal, o IRGA, grande parceiro, Secretaria da Agricultura, a Deise lá, gestora do parque, né? Então, assim, se não é as parcerias, nós, assim, sozinhos não conseguimos tocar o trabalho no interior. Então, nós priorizamos muito importante as parcerias nos municípios para o trabalho render, né? Então, assim, nesse tempo que eu estou aqui em Viamão, vai fazer 5 anos, né? A gente conseguiu, como tu falou, conseguiu fazer deslanchar também, junto com todas as parcerias, deslanchar a Feira dos Produtores Orgânicos. Foi uma questão que já teve um tempo atrás, eu não lembro qual prefeito que teve, já teve feira orgânica em Viamão, e depois o pessoal vinha lutando para abrir. Então, agora, a nossa feira esse ano fez 3 anos, né? Se não me engano, acho que foi 3 anos, né? Conseguimos, então, abrir a feira orgânica, né, na Praça Central. O pessoal, assim, está muito contente, os produtores, né, que estão trabalhando ali, os produtores orgânicos, muito contentes. Foi uma renda, assim, para aquelas famílias que estavam alguns até trabalhavam meio tempo fora, um tempo na propriedade, então ter a feira, assim, propiciou um aumento na renda das famílias. Eu conversava esses dias com um deles ali que comprou até um carrinho, né? O cara conseguiu comprar um carro, antes ele vivia descarando com o osso. O cara, com a renda da feira e outros negócios que oportunizou, o cara conseguiu comprar um carro. Então, para nós, não imagina a alegria, né? De tu ajudar a construir isso aí, né? Deixa eu ver o que é mais, assim, da feira, tá? A questão do acompanhamento do pessoal da rama, né? A gente ajuda bastante nossos produtores aqui
produtores orgânicos que querem se certificar, a gente usa bastante, assim, principalmente na rama, a parte da certificação. Nós temos um produtor nosso aí, até que foi feito esses dias um videozinho, como a Emater está passando por uma situação meio complicada aí com o governo do estado, né? Então a gente fez uns vídeos no estado, foram feitos vários vídeos de produtores, e aí fizemos um vídeo com um produtor nosso, produtor orgânico, que o escritório ajudou ele a ser certificado, ajudamos toda a parte, desde fazer caderno de campo, mapa, tudo, e o cara estava muito contente, sabe? É um cara que entregava hortigranjeiros na Ceasa, e aí, e sempre produzindo orgânico, utilizando quase nada. E aí entrou a questão da feira, ajudamos na certificação, e hoje o cara é muito contente, a família, o filho dele, né, também estava junto da propriedade, então, não imagina como nos satisfaz esse trabalho aí, né? Não sei, no fim, a gente não sei o tempo, né? Eu acho que, de repente, passo para outro colega dar continuação, né? Depois a gente volta, pode ser? Senão fiquei eu só falando. Sim. E a equipe é grande, então tá. Exato. Vladimir, muito obrigado. A Lisiane teve um probleminha técnico, faltou energia elétrica. Conseguiu voltar? Voltou. Tá, beleza. Segue aí, guria. Lisiane, até antes de você falar, Lisiane, o Vladimir falou uma coisa importante, que é a questão da parceria, né, com o município. Porque antigamente, como eu falava, 100% do recurso, quase 100% vinha do governo federal, né? Tu não é dessa época ainda, Lisiane, porque você entrou em 2013, mas eu entrei em 1990 na Emater. E antes disso, praticamente todo o dinheiro vinha, o que custeava a Emater, o salário dos extensionistas, o combustível, a aquisição de viaturas, material de escritório, essa coisa toda, e vinha do governo federal através da Embrater. Depois, com o fim da Embrater, isso passou ao Estado e também aos municípios, e um pouco de receita própria, né? Então a Emater tem isso, né, Lisiane? De repente tu pode até dar uma explicada um pouquinho para o pessoal entender que está nos acompanhando, que a Emater ela é mantida parte pelo governo do estado, parte pelos municípios através de um convênio, né? Quanto mais técnicos tem no município, maior é esse repasse, é por técnico, né? Por extensionista, melhor dito, né? Lotado no município, por servidor, né? Funcionário, e também a Emater também gera recursos próprios através de projetos de crédito e outros que ela elabora mediante projetos que ela é contratada. Mas, Lisiane, fica à vontade, pode retomar aí a palavra, né? Caiu, teve uma queda de luz, foi fraquinho, mas até a internet retomar demora um pouco, né? E vocês estão vendo aí o exemplo, né? Eu caí, mas alguém já falou para não deixar furo. Então, a nossa equipe é unida, somos articulados, sempre vai ter alguém ali para segurar, porque a gente já se organizou tudo antes para conversar e para estar hoje nesse painel, tá? Então, com relação ao que o Fiorese está falando, realmente, assim, a Emater hoje, ela executa programas nas 3 esferas, né, federal, estadual e municipal, porque nós, vamos dizer assim, resumindo, nós executamos programas dos governos, né, e recebemos recursos, então, por isso, tanto federal, a maior parte estadual, e também, como o Fiorese já falou, através de cotas, né, do município. Então, a gente recebe esses recursos das 3 esferas. Por exemplo, da esfera federal, existe o Plano Brasil Sem Miséria, tem o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. São programas e projetos que nós executamos, né? Chamadas públicas, através das chamadas públicas federais, a Emater recebe recursos. Então, tem programas que nós executamos federais e recursos também que vêm a nível federal. Programas estaduais,
como tem o FEAPER, tem agora ProMilho, ProOvino, tudo são programas que nós executamos do Estado. E do município os recursos vêm, então, através de cotas e também através de algum projeto que tenha o município, né, que também nós somos parceiros na execução dos projetos da secretaria. Então, vamos dizer assim, a nossa demanda, né, a demanda do escritório, ela vem através do que o agricultor, do que o pecuarista, do que, enfim, a comunidade necessita, e mais todo os projetos e programas que vêm, né, dessas 3 esferas, e além de mais alguma atividade, projeto da nossa própria instituição também. Então, nós temos que equilibrar de todos esses lados, né, para a gente poder fazer um trabalho bom, né, e assim, ó, Viamão, como a gente tem vários públicos, que o Vladimir já citou aí, então nós temos todos os públicos, na verdade, né? Pescador, quilombola, indígenas, até os agricultores empresariais também nos procuram, os sitiantes também nos procuram, todos, né? Vêm, né, pedir a nossa assistência, a nossa colaboração, enfim, né? Então, a gente tem um trabalho bastante grande. Só para vocês terem uma ideia, tá? Em 2019, o nosso escritório atendeu 796 famílias, tá, do meio rural. Então, dá em média 150 famílias por técnico, né? Mais até um pouquinho, né? E a gente, em torno de 40 a 50 localidades diferentes dentro do município, rurais e até urbanas, porque tem algumas propriedades que a gente chama ali, né, limite do urbano com o rural, que Viamão tem muito essa característica, né, de tu estar dentro da cidade, logo tu já está também na zona rural. Então, a gente tem essa capilaridade bem grande, assim, de número de famílias e de localidades para a gente atender. Então, assim, com relação ao nosso escritório, que tu já tinha começado a dizer isso no começo, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Porque para muita gente pode achar que nós somos pessoas muito diferentes, com estudos diferentes. Eu sou veterinária, a Maristela é socióloga, sabe? São áreas completamente diferentes, só que isso não é problema, muito pelo contrário. Nós temos um trabalho entre nós, articulado em equipe, e não só entre nós, como com o regional, com os assistentes técnicos regionais, né, da instituição, onde a gente se planeja e se coloca dentro das nossas atividades de forma está auxiliando o outro. Apesar de nós nos dividirmos, né, no escritório, lá o pessoal da pecuária, né, que sou eu e a Carla, que somos a parte animal, que a gente chama, a social e a agrícola, né, a agricultura, que são os meninos agrônomos aí do escritório. Apesar de nós nos dividirmos assim de forma só para se organizar, o nosso trabalho é todo articulado, porque um animal ele precisa de pasto, precisa de uma ajuda do agrônomo, né? Se a gente vai fazer um tratamento natural para um animal, eu tenho o Alexandre, que vai me ajudar com as ervas medicinais, né? Eu chego numa casa e eu não chego lá só para ver uma vaca de leite, eu chego lá e eu olho a família, e tem um que precisa de um atendimento, precisa de uma aposentadoria, ou ele tem um jovem que precisa de uma orientação ou fazer alguma atividade da juventude rural, e eu tenho a Maristela. A gente nunca está
se alguém vai numa aldeia indígena e lá eles têm uma criação, então eu vou junto. Então a gente não faz trabalho sozinho, todos nós, a gente se auxilia, a gente se complementa no nosso trabalho, entre nós e entre outros colegas de outros municípios e dos assistentes técnicos também regionais, que são outros profissionais que eles trabalham dentro dos regionais que existem na Emater. E daí existe um assistente técnico da parte animal, da parte vegetal e por aí vai, que são aí também nos dão apoio técnico para algum assunto que a gente não domine tanto assim, né? Ou precisa de mais um na equipe. Não sei como é que a gente já está fazendo, né? Vou colocar mais algumas ações, então depois eu passo a palavra para os outros colegas, já que eu vou aproveitar antes que caia a luz de novo. E já vou colocar mais algumas ações, então, nossas, né? Tá, Fiorese? Uhum. Daí eu já passo para os colegas. Então, com relação, assim, voou uma folha aqui. Com relação, então, ao nosso trabalho da área animal, que, como eu digo, continua sendo articulado com todos do escritório, né? Então, a gente faz... existem as agroindústrias, né, de origem animal, onde a gente faz essa orientação de documentação da legislação. Então, o que seriam, né? Seriam agroindústrias do mel, de ovos, de embutidos, de queijo, né? E agora a gente teve um avanço, né, na Secretaria da Agricultura com a aprovação do nosso sistema de inspeção municipal, então isso vai ajudar bastante nas articulações das agroindústrias. A gente tem uma agroindústria com o CIF, que foi o nosso escritório que ajudou, então, a conseguir, né, a gente deu auxílio, né, nessa documentação para essa agroindústria de ovos orgânicos. Então, nosso trabalho é focado mais na questão de pecuária orgânica, então, principalmente na questão de ovos orgânicos, com toda a questão de assistência técnica, né, para essa transição para orgânico. Nós, no escritório, também temos colegas que são instrutores lá no CETAM, né? Então, também participamos como instrutores, eu, a Carla, o Glad eventualmente também participava como instrutor, né? Então, a gente, além de trabalhar aqui no município, nós também colaboramos, né, com a Emater no centro de treinamento de Montenegro. Então, a parte de piscicultura, também nós auxiliamos nas questões de criação, né, de peixes, de policultivos. Tem um projeto que nós começamos ano passado, junto com o assistente técnico regional, o Beto, que muita gente aqui já conhece, eu e o Beto. Nós trabalhamos com homeopatia, né, com os animais. Então, nós estávamos acompanhando 2 propriedades de ovinos na questão de parasitose, principalmente de hemoncos, né, de hemoncose, que é um problema sério aqui nas criações de ovinos do nosso município, né, um dos problemas, né, depois tem o Futirute também, mas esse é bem preocupante. Então, nós estamos com um projeto bem bom de acompanhamento. Esse ano, por conta da pandemia, a gente não está conseguindo fazer as visitas, né? Então, deu uma quebrada no nosso trabalho, mas, então, a homeopatia e eu digo também fitoterapia, né? Porque a gente também utiliza plantas, a gente procura sempre orientar tratamentos, mas principalmente prevenções, com essa parte mais natural, né, que a gente possa utilizar, então, nas criações, bovinos de leite, bovinos de corte, avicultura e ovinos são as criações onde a gente mais utiliza, né, os tratamentos naturais.
Tem tanta coisa. A gente tem um grupo também de bovinos de corte. São 2 grupos, tá, que a gente tem de pecuaristas familiares, que eles mesmos se organizaram num grupo onde a gente faz vacina da brucelose 2 vezes ao ano. Então, são pessoas que têm pouco gado, são animais, são poucos animais, é num lugar longe, que isso já tem há bastante tempo. Antes de eu vir para a Emater, esse grupo já tinha sido formado, né? E também tem um grupo em Itapuã, que é o grupo leiteiro, onde a gente faz, então, esse serviço, né, para esse pessoal, para esses pecuaristas, levando, então, a prevenção, né, da brucelose, que também é uma doença que é do animal, mas que ela é uma doença que pode ser transmissível, né, para as pessoas. Então, a gente tem que cuidar da zoonose e é obrigatória, né, essa vacina. Então, a gente levou isso, né, para o campo, já começou desde antes de mim com o Aloísio, né, quando ele era o veterinário aqui do municipal, e a gente segue isso, né? Eu e a Carla seguimos, então, esse trabalho de vacina desses animais e, ao mesmo tempo, também estamos cuidando das pessoas, né? Ainda temos um trabalho com inseminação artificial em tempo fixo, né, com o pessoal dos pecuaristas familiares também, onde a gente está introduzindo essa técnica, já foi para o 3º ano, né, Glad? Foi agora. Tu lembra? É o 3º ano já de inseminação, né? É isso, quem está mais à frente é a Carla, eu acompanho só, né? Mas é um trabalho que é bem importante para o nosso município, onde a gente já está tendo resultado com animais nascidos das inseminações, dando frutos assim bem positivos, com peso bom para aqueles pecuaristas que tinham outro tipo, então, de entendimento de criação, entendimento de engordar animais. Eu estou falando uma parte bem técnica, mas é isso, sabe? A gente traz ferramentas para que, durante essa prática, eles possam eles mesmos verem, né, como que eu posso ter um animal de qualidade na criação. Então, isso também é um trabalho que a gente está mostrando aos poucos, com o tempo. Um olha para o outro, né? Olha, o meu vizinho está fazendo aquilo ali, e aí ele se interessa. Então, tem mais coisa, mas eu vou deixar os colegas falarem, porque senão vai ficar muita coisa. Eu estou falando só os tópicos principais, né? Claro. Vou passar a palavra para o próximo aí. Quem é que a gente indica, Fiorese? Sim, ótimo, ótimas contribuições, Lisiane. O trabalho da Emater é muito vasto, incrivelmente grande, né? Amplo, e é importante que a comunidade conheça melhor isso, especialmente o pessoal da cidade. Muita gente conosco aqui na sala, né? Registrar aqui a Sandra Fonseca, né? Que mandou um recado, assim, muito carinhoso para vocês, né? Querido grupo da Emater de Viamão, cidade privilegiada por poder contar com uma competência e a dedicação de vocês. Acredito que o espírito agroecológico é o que os diferencia tanto. E também temos ali o pessoal, o Cleiton, lá do assentamento, dizendo, assentamento Filhos de Cepé presente, o André Luiz, o seu Zang, né? Lembrando também, né, infelizmente, temos uma notícia triste hoje, né? Que foi o falecimento do assentado e grande amigo do Zang, de todos os assentados, e muita gente já conhece, que é o seu Ney, né? O seu Neymar, né? Faleceu hoje, pelo que se sabe, em decorrência da própria Covid, né? Então, é uma realidade que vivemos. A Nayara Martelli está presente também, dando boa noite. Ela é diretora da Secretaria Municipal de Agricultura. E quem mais aqui? Bom, o Vitor Ortiz está aqui conosco também na sala, né, Vitor?
O Vitor tá com... Vou fazer um comercialzinho rápido aqui, com os podcasts sobre os 200 anos da passagem do Auguste Saint-Hilaire, né, o naturalista francês, passou aqui por Viamão, por toda essa região, e já está no 8º episódio, o 8º podcast. Ouvi hoje, muito bom, parabéns pelo trabalho, Vitor, que inclusive está se incorporando aí. Ah, sim, está disponível no Spotify ou também no site Viamão Antigo, né? No site Viamão Antigo é um caminho bem fácil, né? viamãoantigo.com.br. Ali o Paulo Liu já disponibiliza todos os episódios. E casualmente esse último episódio, que foi o 8º, né? Ele trata dessa passagem do Saint-Hilaire pelo Morro Grande, Águas Claras, Viamão, sim, né? E o olhar dele especial sobre a igreja de Viamão, que era um patrimônio tombado no nível federal, muito importante. Enfim. Na época, ele diz que desde São Paulo não tinha visto nenhuma igreja tão importante, né, tão rica, né, como aquela. E era a nossa igreja aí de Viamão. É verdade. Inclusive, no episódio de hoje, eu vou chamando aqui o Alexandre Schmidt para falar conosco. Na passagem, o Saint-Hilaire foi apresentado a uma árvore que era Aroeira. muito... Aroeira, exatamente. E a aroeira, e no podcast falava, né, a presença da terebentina como composto ativo mais importante da aroeira, e também o uso da cinza da lenha, da queima da lenha da aroeira. A cinza era muito boa para fazer sabão, né? E nós estamos com um projeto aí. Desculpe atrapalhar, eu não sei se estou atrapalhando. O Saint-Hilaire dá a entender que ele foi a cavalo com um francês que estava trabalhando num curtume lá da Fazenda Boa Vista, levou ele até o cume do Morro Grande. E lá no cume haviam muitas árvores, como ele já tinha visto na própria estância da Boa Vista, que é a aroeira, cujas das folhas se extrai essa terebentina, né, para fazer sabão. E ele relata isso aí na passagem dele lá. É verdade. E por falar nisso, então, vamos passar a palavra para um farmacêutico bioquímico, que faz parte da equipe da Emater de Viamão. O que faz um farmacêutico bioquímico na Emater de Viamão, Alexandre Schmidt? Fala para nós aí. Pois é, eu acho que boa noite a todos e a todas, né? Obrigado pela oportunidade e a todos os envolvidos, né, pelo nosso escritório. Mas é bem comum, eu acho até que, Fiorese, o pessoal, que eu vou me aposentar na Emater, ficar careca, porque eu acho que eu não vou chegar a ficar de cabelo branco, fico careca antes. E vamos continuar perguntando, porque é muito curioso, né? O que será, cara, o que é esse farmacêutico, né, dentro da extensão rural? E assim, ó, até o pessoal quer perguntar, pode perguntar até para dar uma dinâmica aqui no que está no nosso encontro, mas o farmacêutico da Emater, talvez na época que o Fiorese também era nosso colega na instituição, era aquele personagem que ficava muito dentro da central, né? E isso é válido colocar quando a gente fala do que é o novo, o que o rural está pedindo, a empresa também precisa se modernizar para oferecer um melhor serviço, né? E esse farmacêutico, essa socióloga, esse nutri que ficava tão fechado lá, hoje eles estão a campo. Eu falo eles, mas nós somos em 2, 3, na verdade, em todo o estado. Eu rezo para ter mais. E a gente está a campo, né, para oferecer um melhor serviço. E Viamão, como já foi dito aqui, ele tem todos os públicos e é um município enorme. E tem, como a Sandra, assim, a gente tem essa afinidade agroecológica, né? Um farmacêutico tem essa afinidade agroecológica para trabalhar dentro da extensão rural. E o que é interessante nesse grupo multidisciplinar, dentro dessa proposta, é que como a gente está num público, hoje é para falar meio ambiente, não só o ambiente, mas o meio ambiente em si, é trazer o conceito de simbiose. A gente dá certo porque essa multidisciplinaridade é a simbiose. É a socióloga que complementa, então, o farmacêutico, complementa a veterinário, o agrônomo, o técnico. E para melhor oferecer esse serviço no convênio, né? A gente respeita. Então, quando tu enxerga, às vezes, um canteiro, que para pessoas que ainda não querem muito viver o conceito, o respeito ao meio ambiente, nosso canteiro não é tão europeu assim, limpinho. Nosso canteiro, ele é
farto em verde, porque a gente respeita e quer essa simbiose da diversidade no escritório. E é isso que dá certo para oferecer esse serviço da Emater nessa nova proposta em colocar um farmacêutico. Então, é mais uma força de trabalho ali, uma soma, né, para o serviço quando tu tem o convênio da Emater. E sempre a gente agradece, como o Vladimir falou ali, a intenção quando o gestor municipal abre esses convênios, né? Ele traz mais profissionais porque ele entende a multidisciplinaridade, né? Mas para não tomar muito tempo, que o pessoal pode ter alguma dúvida sobre esse bicho estranho, mas basicamente a gente trabalha em diversas áreas e vai se somando. Mas se subdivide, se vocês pensarem assim, e é muito comum, e o que costura também, eu acho que é válido colocar aqui, e o que costura a nós é que fala-se muito na Ascar, na Emater, como uma empresa de assistência técnica. Isso nos coloca numa caixa que pode, numa visão superficial, e é importante esse espaço aqui, falar que, antes de mais nada, nós somos extensionistas. Eu sou um farmacêutico, a Mari é uma socióloga, a Lisa é veterinária, mas todos nós somos, antes de tudo, extensionistas. Entender o que é esse conceito, ele é um pouco distinto da assistência técnica. Não é o Alexandre farmacêutico que você vai ser o cara do xarope. Eu posso ser xarope, mas eu não vou ser o cara do xarope. Eu sou um extensionista, antes de mais nada, então eu penso essas políticas públicas como um todo, né? E daí que eu consigo simplesmente também entrar e somar esforços na questão da agroindústria, por exemplo. Quando a gente, lá no escritório, a agroindústria familiar tem uma política pública, um programa estadual que nós operacionalizamos, que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. E eu ofereço esse programa a todos, né? A gente não tem distinção de público, mas, é claro, nossos esforços, pensando em 150 famílias por técnico, gente, a gente precisa dar um pouquinho mais de foco no agricultor familiar, mas ninguém que vá no escritório hoje sai sem uma informação ou algum encaminhamento. Esse programa de agricultura familiar, dentro da área de origem animal, a origem vegetal, que é a minha área, ele é interligado, muito ligado à questão do meio ambiente. Quando a gente provoca ou fomenta a agroindústria de origem vegetal, fomenta aquele agricultor familiar, aquele colono, a produzir sua geleia com aquilo que ele produz, com as frutas produzidas de uma forma agroecológica, tu também está pensando no meio ambiente. É menos dejeto, tu está pensando de outra forma e, principalmente, tu está mantendo a harmonia de uma unidade de processamento menor com aquele meio onde ela vive. Isso é um aspecto em que o farmacêutico está inserido. Como construir esse projeto, como fazer essa inscrição, como colocar, e a gente trabalha desde o que não está legalizado, e o extensionista, daí falo como extensionista, a gente está junto daquela pessoa que ainda está produzindo, às vezes na cozinha de casa, mas ela quer produzir de uma forma artesanal o seu sabão, ou enfim, a sua chimia, a sua agroindustrializar de uma forma familiar, até chegar num espaço que possa ser legalizado. Mas às vezes essa pessoa tem dúvidas, ou essa pessoa quer fazer as coisas dentro quer legalizar. Ela pode buscar em matéria. Vai ter farmacêutico, vai ter principalmente, antes de mais nada, o extensionista para dar esse apoio. Né? Esse é um dos serviços. Claro, se eu entrar aqui, e eu não vou tomar tempo, senão daqui um pouco vão dizer, Alexandre, está tomando tempo, mas se entrar na etapa de plantas bioativas, a Emater tem esse conceito, né? São as plantas medicinais, mas a Emater, ela entende que as plantas, elas são bioativas. Elas estão dentro do sabão, que o professor Fiorese estava falando, que tem um projeto que é bacana, mas elas têm toda essa função dentro do espaço e do meio ambiente, né? E por isso elas têm uma função bioativa, não só medicinal, não só aromática, não só condimentar. E não há, quem está me ouvindo, não tem como, eu falo como farmacêutico, trabalhar fitoterapia e não respeitar a agroecologia. Né? Não tem um fitoterápico que não pode, ele necessariamente, a gente fala em arranjo produtivo local, em agricultor familiar e produção agroecológica na área de fitoterápico, ou na área de homeopatia, enfim. E é esse pensar que às vezes é necessário, às vezes, um farmacêutico na instituição para fazer essa interlocução em quem ainda não está caminhando muito por essa linha, ou quem imagina que quando vai produzir chá para alimento, como produto de alimento, não é válido tu oferecer aquilo como um alimento se ele não foi produzido de forma agroecológica. E às vezes é necessário ter um farmacêutico para fazer essa interlocução, dependendo do público que vai ouvir. Mas eu também não vou tomar mais tempo e quero falar muito
do programa dessa política pública que é federal, que é operacionalizada com apoio técnico da Emater, é dentro do município, é um convênio do município de Viamão, que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, dentro da Secretaria da Agricultura, mas tem o nosso apoio técnico. E ele tem dois benefícios, ele tem dois beneficiários, o agricultor familiar, que produz, e esse alimento, ele é entregue a famílias em vulnerabilidade. A Emater, ela trabalha, a gente falou desses diferentes públicos, mas antes de mais nada, ela também trabalha, e a gente não pode esquecer, principalmente no momento de pandemia e crise, que a Emater, ela trabalha com público em vulnerabilidade extrema, ou vulnerabilidade alimentar em pobreza extrema, né? E tem o PSM para isso. Isso é o nosso público, isso demanda esforço, e a gente está, como extensionista, focando também muito nisso, né? E o PA vem nesse sentido. Qual a importância do extensionista nesse espaço de programa de aquisição de alimentos? É ajudar no planejamento. E é proporcionar, já que a gente está no encontro para discutir agroecologia também meio ambiente, e o extensionista no meio disso, é proporcionar esse encontro entre o convencional e o orgânico. A gente não pode, falo como técnico, a gente não pode se fechar tanto àqueles que ainda não querem produzir de forma agroecológica. Mas, às vezes, se tu entrar de bater de frente com esse público, pode estar gerando um conflito e fechar ele para receber uma informação. O PA é uma ótima ferramenta que permite discussão. Vou dar um exemplo. Quando tu, no momento de entrega dos alimentos lá, tu permite que aquele produtor, muitos são do assentamento que estão aqui, orgânico, ele encontra Viamão tem a maior carta de assessorados ceasistas, ceasistas. Muitos não são orgânicos. O que eu tenho de resultado disso? Quando o PA permite um momento de encontro entre aquele agricultor agroecológico com aquele que é convencional, eu não tenho um técnico levando a informação do que é convencional. Às vezes eu não tenho a mídia, eu tenho iguais conversando. E aquele que é convencional, ele se permite conversar com o orgânico e perceber que, olha, eu posso produzir de forma agroecológica o meu produto, eu posso ter mais saúde também dentro da minha propriedade. E isso só acontece com o serviço de extensão rural, que coloca esses personagens para conversar entre eles e provocar mudança. Entende? Isso é um papel do extensionista. E quando eu vejo, e os guris dos agrônomos vão falar mais sobre esse resultado, provavelmente, quando eu vejo ceasistas, por exemplo, que estão lá recebendo bastante informação não agroecológica e se permite pensar diferente, nos procura para querer saber mais sobre a agroecologia ou respeitar mais o meio ambiente em que ele vive, porque ele não ouviu isso da TV ou de outro, ele ouviu de outro agricultor, é fantástico, é porque o nosso trabalho está dando certo como extensionista. E essa é uma intervenção do PA. Eu podia fazer isso, e nisso tudo tem um farmacêutico, pessoal, envolvido, um farmacêutico nesse planejamento, que soma esforços com esse agrônomo, com a veterinária, com a socióloga. É importante entender também, e eu vou finalizando aqui, porque a Emater, a gente está passando, como a gente falou, em uma fase de mudança e estruturação do nosso serviço junto ao Estado. E se fala muito em desenvolvimento econômico. E qual é o papel da Emater nisso? E eu acho que o papel da Emater é da extensão rural antes de mais nada. Se pensar a Emater sempre como tendo um farmacêutico que só faz xarope, ou tendo uma veterinária que vacina, ou um agrônomo que prescreve o adubo, ou não vai dar certo. Tem que pensar em Emater como desenvolvimento socioeconômico por meio de força de extensionista. E para isso é importante que o Estado e o município e instâncias federais entendam o que é extensão rural. Então, se eu sempre tiver um espaço para falar, eu quero falar sobre a extensão rural também. Sim, sou um farmacêutico, mas sou um extensionista, tá? Eu não vou tomar para não ficar mais... Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí. Muito bom, Alexandre, ouvir esse teu olhar aí. E continuando, então, abrindo esse leque, né, indo cada vez mais para o social, vamos ouvir agora a socióloga, né, da Emater. Não é só ela que trabalha com a dita extensão social, né, como vocês muito bem falaram, a equipe toda trabalha, né. Então a Maristela Ebert, ela já está há alguns anos na equipe, vai falar um pouquinho dessa sua trajetória e também dessa diversidade
étnico-cultural de Viamão, né? Viamão tem tantos povos tradicionais, originários, é uma riqueza maravilhosa que se tem aqui no município. E eles mesmos dizem, né, os povos, que se não fosse a existência da Emater, muitas políticas públicas, muitos programas, projetos jamais chegariam lá na ponta para essas comunidades se não fosse o trabalho da Emater, e aqui eu quero destacar também, dentro da equipe da Emater, um trabalho muito qualificado e persistente que a Maristela realiza. Então, Maristela, por favor, fale um pouquinho conosco aqui. Tá. Boa noite. A gente agradece, né, a oportunidade de poder participar. Se porventura escutarem folia de criança, né, um teletrabalho tem tido, assim, suas dificuldades, acho que está todo mundo passando por isso, né. Assim, a primeira coisa que vou começar, na fala inicial lá, o Sérgio, né, comentou que, né, falando assim que desde a infância lembra da Emater. E eu acho que, começando por essa fala, assim, para fazer uma conexão, muitos colegas da Emater, de fato, eram agricultores familiares, né, filhos de agricultores familiares. Eu era filho de agricultores familiares do noroeste do estado, o Alexandre, eu sei que era, o Ricardo pode falar um pouco. Então, a gente vê desde a infância a Emater. Não sei se desde a infância eu pensei, acho que eu nunca pensei, na verdade, em trabalhar em Emater. As coisas foram caminhando e, felizmente, né, eu cheguei na Emater. Então, tipo, trabalhar hoje na Emater, a gente relembra o tempo todo todas as suas experiências de vida, né? Eu acho que isso, como técnico, também é uma coisa que faz a gente ter um olhar, né, sensível sempre para as questões que a gente sempre via como mais limitantes, né, no cotidiano. E aí eu vou partir de um dos trabalhos que a gente falou sobre várias coisas, para a gente não ficar repetindo, antes de entrar nos povos tradicionais, senhora, da questão da juventude. Digamos, talvez foi ausência de políticas públicas, de modo geral, que fez eu e vários colegas meus saírem do meio rural, entende? Então, acho que isso é uma questão, assim, para mostrar a relevância do trabalho da... Desculpa, que já vai acabar o choro, tá? Mas a relevância do trabalho que é esse cotidiano nosso, de poder trabalhar a família como um todo, e muito entra nisso a área social. Como é que tu trabalha a questão da sucessão na propriedade para os jovens, a questão da autonomia, da valorização dos jovens. Então, acho que um pouco dessa dinâmica, assim, que também vai caracterizar o nosso trabalho. Em Viamão, eu vi que o Cleiton está assistindo. O Cleiton é um jovem do assentamento, né, que está dentro de um processo, que ao mesmo tem um desafio de qualificar, de vai estudar, mas de ficar na propriedade. E ele, ano passado, iniciou parte de um curso, mas aí, como ele pode até falar, né, mas como ele estava fazendo faculdade, acabou que os dias do curso coincidiam, né? Então, um pouco para trabalhar a questão dos jovens, que é também uma área, e da sucessão, a questão das mulheres, nós trabalhamos muito dentro da propriedade também, quando a gente discute qualidade de vida, a participação das mulheres no processo. Acho que são aspectos interessantes, assim, para a gente pensar dentro do trabalho, e que na equipe a gente tem procurado trabalhar muito. Quando a gente insiste que a DAP tem que ser do casal, não é só do homem. Isso, as políticas públicas começaram a trabalhar nos últimos anos. E nos povos tradicionais, também a gente trabalha muito a questão, né, da autonomia. Acho que o Alexandre já falou um pouco nessa fala dele, esse momento da autonomia, do ampliar o acesso público, a políticas públicas, muito nesse viés de trabalhar a autonomia deles na construção. Porque eu acho que esse é o grande desafio, a autonomia, a busca da qualidade de vida no meio rural. Eu acho que eu passo para um colega para tentar resolver os conflitos da casa, tá? O Adriano teve que sair numa urgência e tive que... Não, tranquilo. A gente sabe como é que é assim, esses tempos de pandemia, o trabalho invade a casa invade o trabalho, e a gente vai se adaptando, né? É assim mesmo, olha que beleza, olha que criança linda ali. Mas então, dando sequência, um pouco continuando nessa linha que a Maristela vinha abordando, eu vou passar a palavra para o Ricardo Dil, que é engenheiro agrônomo e
deixar ele falar livremente sobre o que bem entender. Ele veio do IRGA também, né? Tem um trabalho importantíssimo aí na questão do arroz orgânico, na transição agroecológica para o arroz orgânico. E antes disso teve toda uma trajetória também na Coptec, né? Na assistência técnica feita por essa ONG, digamos assim, no campo da reforma agrária. E o Ricardo tem, assim como também a Maristela, o Vladimir, outros colegas aí da Emater, mas o Ricardo tem nos ajudado muito aí na organização do nosso Comitê de Solidariedade, que em função da pandemia e agora do vendaval, antes da estiagem, agora do vendaval, né? A gente também organizou um Comitê de Solidariedade e Cooperação, onde faz parte o Instituto Federal, a Emater, de forma muito ativa, a Prefeitura Municipal, as escolas têm participado, também pessoas voluntariamente têm colaborado e se tem conseguido ajudar, felizmente, aí, com alimentação, com orientações técnicas, com muito cuidado em relação também à preservação da saúde dos nossos irmãos indígenas, quilombolas, especialmente, todo um trabalho que vem sendo feito aí. Então, Ricardo, dá uma conversadinha conosco sobre o teu trabalho na equipe municipal da Emater de Viamão. Boa noite a todos. Me escuta? Sim, okay. Muito bem. Rapidamente saudar a todos, né, que estão aí, de alguma forma, participando desse espaço, né? Isso fortalece a todos nós, né? Ainda mais nesse período especial, né, que estamos passando quanto humanidade. Né? Rapidamente agradecer aos organizadores, não vou citar aqui novamente, né, os colegas já citaram, mas é uma satisfação poder estar participando desse espaço com esses parceiros aí, né, que a gente tem, como já visto nas falas tanto dos organizadores como dos meus colegas aí, tantas parcerias, né, a gente tem realizado. Usar 2 minutinhos para falar aqui rapidamente da minha caminhada, né, como que eu chego em Viamão. Eu acho que também é interessante, né. Eu sou formado na Universidade Federal de Pelotas, fiz escola agrícola anterior a isso, em Frederico Westphalen. Saí lá de Boa Vista do Buricá com 14 anos. Era só um risquinho, tinha tamanho de uns 10 anos, eu acho. Saí do interior de Boa Vista do Buricá, filho de agricultor e açougueiro. E fui para a escola agrícola, dali eu fui direto Fiquei um ano em casa depois, não estudava muito, não passei no vestibular logo. Fui a Pelotas, fiz agronomia, e lá ainda tem uma passagem que me ocorreu, lá por 97, 98, por aí eu fiz estágio com o Vladimir, que hoje é meu colega de equipe, andava numa motinha, ele me levava pelo município de Nova Santa Rita, mostrar o que era assentamento e reforma agrária, biofertilizante e assim por diante. E viemos nos encontrar novamente aí na caminhada. Muito bacana isso. Então, me formar em 2000, eu fui para a Coptec, né, a Cooperativa de Assistência Técnica vinculada aos assentamentos de reforma agrária do Estado. Trabalhei na região metropolitana, aqui de Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, né, essa região toda, com hortaliças, com leite, mas especialmente com arroz orgânico, já na época, lá por 2000. Fiquei um período por aí, fui para a região sul do estado, por 2003, mais ou menos, ainda com assentamentos via Coptec, trabalhei bastante com leite na região sul. Tive a oportunidade de trabalhar no projeto Leite Sul, que era um programa dos 3 estados do sul, aí, um projeto incentivado recentemente, perdemos aí o professor Luiz Carlos Pierre Machado, né, da UFSC, né? Fui cria dessa grande figura aí por muitos anos, tive a oportunidade de caminhar junto com ele, tanto nesse projeto do Leite Sul, como também a minha especialização em mestrado que fiz pela UFSC também.
Depois disso, passei um tempo pela Bionatur, né, empresa de produção de sementes de hortaliças orgânicas, né, dos assentamentos de reforma agrária, Candiota, Ulha Negra, Piratini, Bagé, e assim por diante. Aí dá para citar um catatal de municípios, né, toda aquela zona sul ali eu andei circulando. E dali eu vim para Viamão, para o assentamento Filhos de Cepé, por 2009, e fiquei por 5 anos, mais ou menos, trabalhando diretamente com a produção orgânica de arroz e com a gestão dos recursos hídricos, especialmente. Entrei para a Emater, depois desse período, mas fui direto para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Segui trabalhando por 4 anos ali, também em parceria com o Vladimir, estava por lá, e outros colegas hoje que a gente circula aí, estiveram lá na Secretaria, trabalhando também com reforma agrária, mais precisamente no Funterra, né? Um projeto em todo o estado com várias linhas de produção ainda. Me licencio da Emater em 2013, por aí, vou para o IRGA. Né? Vou trabalhar no IRGA por 2 anos, né, no escritório municipal de Viamão. Então, volto para Viamão, né, depois de um tempo, só que através do IRGA, tenho grande oportunidade de conhecer praticamente todas as lavouras de arroz do município, né, que não são pouco, em torno de 20 mil hectares ou mais, né? Agora está reduzido, mas já passou de 20 mil. Além de conhecer as lavouras, conhecer as pessoas, né? Quem são esses produtores, de onde que eles vêm, né? Qual a sua origem, seus pensamentos, o que eles querem nessas várzeas riquíssimas de Viamão, né? Que tem arroz já de longa data aí, né? Desde o tempo das tafonas, né? Onde se plantava mandioca para farinha e para tratar os bois que aravam a terra das lavouras de arroz, né? E 2 anos no IRGA, e aí, em setembro do ano passado, eu volto para a Emater, no escritório municipal de Viamão também. Então, saio do escritório municipal do IRGA e venho para o escritório municipal da Emater. Então, eu estou nesse período nascendo, né? Fazem 9 meses agora que eu estou no escritório municipal. Então, eu fiquei em gestação esses 9 meses, agora eu estou sendo parido aí, né? Meio longe da minha família, né? Vendo os colegas só pela telinha aí. Minha família é escritório municipal, né? Que é uma satisfação trabalhar com esses 5 colegas aí, diretamente no nosso dia a dia, né? Viamão, meio ambiente, ações da Emater, né? É um assunto vasto, né? Querer falar de Viamão já é Vou me aproveitar das falas que já surgiram aqui, para não tomar muito tempo, né? Sobre Viamão, né? Essa questão meio ambiente, né? É algo latente em Viamão, né? Algo que está em todos os espaços mesmo, como diz a Fiorese, né? Não só no rural, mas nesse urbano, né? Esse urbano que se funde, né, com essa grande região metropolitana, né? Então, Viamão é de uma intensidade gigantesca em vários aspectos, né? E aí, indo mais especificamente para as ações Emater, né? E vou já ir direcionando para as ações do escritório, né? Então, é uma diversidade bastante grande, já deu para perceber isso nas falas dos colegas, né? Então, a gente tem desde ações, vou tentar ficar mais na minha área daí, que a gente, como foi dito, a gente trata todos os assuntos conjuntamente, trabalha tudo junto, se ajuda pra caramba, é muito bacana. Eu, particularmente, não sei trabalhar sozinho, né? Eu preciso de alguém para compartilhar as coisas que eu estou fazendo. Mas mais na nossa área aí, mais de agricultura, propriamente dita, né? A gente tem uma demanda gigantesca pensando só em horticultura, né? Isso que já foi citado, ceazeiros, feirantes, é uma diversidade gigantesca. O que a gente imaginar aí de horticultura tem em Viamão, e são muitos produtores, né? De diferentes dimensões, características e intenções, né?
desde o camarada que vai para a Ceasa até aquele camarada que planta hortinha no fundo de casa para vender no mercadinho da esquina, né? Então, tem uma diversidade grande. E aí vai por fruticultores, vai por uma diversidade gigantesca aí, né? E onde a gente tem tanto projetos mais articulados, com o poder público ou não, assim como aquela assistência técnica bem pontual do camarada que assistiu o Globo Rural domingo de manhã e segunda-feira vai na Emater esclarecer as dúvidas, né? E se nós botar nesse bojo aí em torno desses 5 mil sitiantes, né? Que se 1% quiser tirar uma dúvida, já é bastante gente, né? Então, tem esse tipo de ação que a gente faz na nossa área, assim, no dia a dia, por telefone, por WhatsApp, presencial, né? Então, é uma dimensão bastante grande. Nós temos o que se chama aí das grandes culturas, né? Onde está o arroz, como eu já citado, a soja, o milho, né? E aí eu queria destacar aqui, né, o milho como um entendimento nosso, como uma cultura estratégica para o desenvolvimento do município, né? Porque através do milho ele move várias outras questões, né? Do milho que tu recolhe um ovinho, é do milho que tu faz uma banha, é do milho que tu faz uma canjica, né? Então, e também é do milho que tu faz receita para comprar outras coisas, né? Mas é o milho que move várias outras cadeias, né? Então, nós temos entendido o milho, estamos nos esforçando aí, né? Junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, que tem sido uma parceira gigantesca aí, né? Todas as suas figuras que estão nela hoje, né? Para fortalecer ainda mais essa questão do milho. Outra questão que eu queria fortalecer, destacar nas grandes culturas, é o arroz, sim, né? Pela dimensão que ele tem no município, pela importância econômica e também social, né, no município. Porque eu conheci arrozeiros nessa trajetória do IRGA, que é a terceira, já indo para a quarta geração, plantando na mesma área. Então, tu vê o neto e o avô plantando ainda lado a lado, né? Então, isso é muito interessante, isso tem um significado muito grande, né, para o município, né? E, sim, essa caminhada do arroz orgânico também se destaca em Viamão, né? Por essa experiência que o Vladimir citava lá de Itapuã, né? Em parceria aí com o Instituto Federal, em parceria com o Parque Estadual, né? E Secretaria da Agricultura, né? Vários outros parceiros aí, mas também, sim, a questão do assentamento, né? Que tem sua representatividade pelo número de famílias que envolve, né? Envolvendo aí mais de 100 famílias, né? Na produção orgânica de arroz. E quero destacar dentro do arroz orgânico também, né? Uma atividade que a Emater Municipal, e não só municipal, mas também regional e de outros municípios têm se envolvido e tem sido também parceiro do Instituto Federal, a URGS, né, que é o Programa Estadual de Produção de Arroz Orgânico, né, que atualmente está sendo coordenado pelo IRGA e pelo Grupo Gestor de Produção de Arroz Agroecológico dos Assentamentos de Reforma Agrária do Estado. É um programa que está inicia no ano passado. Início do ano passado, eu ainda estava no IRGA, quando comecei a participar dessa construção, e hoje, através da Emater, a gente segue e está tomando uma dimensão bastante interessante, né? E onde já se tem diversos resultados, né? Atualmente, as duas grandes ações são a implantação de unidades de observação, além de elaboração, né, do material teórico, que em seguida vai estar à disposição também, né, de todos aí que queiram entrar nessa caminhada do arroz de base ecológica, né? Então, esse trabalho desse programa, ele é ancorado nesses dois grandes eixos, né, nas instituições de extensão e de pesquisa e nesse conhecimento histórico de mais de 20 anos, né, dos produtores de arroz orgânico do estado do Rio Grande do Sul. Então, algo que tem, né, vai tomar uma dimensão bem considerável, né? Honrar aqui a participação institucional do IRGA, né, nesses últimos períodos, né? Acho que vale destaque, né? Tem abraçado a causa, está se colocando à disposição para cada vez mais abrir suas portas, né, para essa caminhada
não com um caráter só de entre certo e errado, mas sim de entender também que tem muita coisa a crescer, né, na produção de arroz, desse 1 milhão de hectares de arroz que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos muito a aprender também com a produção agroecológica, orgânica, de base ecológica. Então, dá destaque também para essa ação dentro do arroz, né, e Viamão se destaca assim porque tem uma trajetória de mais de 20 anos e tem, né, a maior área de produção de arroz orgânico da América Latina nos assentamentos. Tem outras experiências iniciantes no município já também, né, na Boa Vista, né, com produtores que são produtores convencionais, estão se desafiando a olhar para essa caminhada também. Outra questão, né, que o Escritório Municipal de Viamão está inserido, né, é com a construção do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, né, onde também aí os parceiros que aqui estão nesse espaço, né, de hoje também têm contribuído muito, né, Fiorese através do IFE, né, os sindicatos, né, Sindicato Rural, Sindicatos Trabalhadores, as cooperativas, o Conselho Municipal de Agricultura, né, que é o grande gestor dessa tarefa, né, e onde a gente entende também que dentro da caminhada dessa diversidade de ações da Emater, né, o Plano Municipal de Desenvolvimento certamente, né, virá a ser um grande orientador das nossas ações, assim como de todos os outros atores desse rural e vinculado com esse urbano também, né, que não tem como desvincular isso. Então, uma outra ação que agora ela está, né, um pouco devagar com essa questão da pandemia, né, mas é algo que acho que todos os atores que estão envolvidos têm grande interesse em retomar isso, né, e ser algo não só com início e fim, mas algo permanente, né, se tratar a agricultura de Viamão através do plano municipal. Né. Outras questões, acho que a Maristela pode comentar mais, né, que são essa questão dos povos tradicionais, aí, né, também deixar espaço para o povo perguntar. Outra questão que não foi tocada é a participação da Emater, né, nos conselhos, né, esses vários espaços, né, participativos de construção popular, né, o Conselho da Agricultura, Conselho de Saúde, Conselho das Unidades de Conservação e vários outros espaços aí que a gente também participa, né, diretamente, né, que também é algo interessante. Outra coisa interessante de citar, que não foi comentada ainda, é que outra atividade que a gente faz é a coleta e sistematização de dados também, né, em parceria com várias instituições, em especial com o IBGE também, mas a Emater tem vários sistemas, né, dentro da sua rede, acho que chama, ou do seu site, eu nem sei onde é que está isso, né? Mas nós temos o nosso sistema, que é o Cisplano, a gente bota uma série de informações do município, né? Nós temos o CISProagro, onde se eu faço o Proagro, eu lanço lá, e assim como todos os outros colegas do estado, como nós temos escritórios em todos os estados, então, se é feito um Proagro, ele é lançado. Então, se sabe todos os Proagros do estado e seus dados, suas características. Nós recentemente fizemos um censo no estado dos hortifrutigranjeiros, então isso está sistematizado. As perdas, né, também a gente busca sistematizar por enchentes e outras intempéries, né, a gente sistematiza dados de produção, de área, de produtividade, então isso é uma outra ação, né, que a gente faz e que, por vezes, ela não aparece, né, diretamente lá no produtor, mas ela serve para muita tomada de decisão, não só da Emater, mas de várias instituições do Estado. E é uma tarefa que ela toma bastante tempo, né, e dedicação para que ela tenha qualidade nas suas informações para essa tomada de decisão. O Fiorese já está ansiando aí para mim parar de falar, eu já passei de 10 minutos, eu até marquei o tempo. E aí, queria destacar mais uma coisa, eu vou parar, que são as ações que a gente tem desenvolvido em rede, né, em parceria, né, e aí está aí como exemplo, né, esse Comitê de Solidariedade e Cooperação agora, na pandemia, né, outra ação na pandemia foi o auxílio
o apoio para as pessoas acessar o auxílio emergencial, né? O Atupambaé, né, Pellegrini, né? Foi outra ação em rede muito bacana, com uma característica bem legal. As ações em parceria que a gente tem feito com os sindicatos, né, também dá para destacar com todas as secretarias municipais aí, né? A gente tem sempre trabalhado, né? O Instituto Federal aí, acho que a gente está junto em várias frentes, a gente se topa, às vezes nem se combina, quando vê se encontra lá na aldeia, né, Flores? Então, acho que essa característica da ação em rede, da ação em parceria, é que também nos fortalece, né? Eu também, de um modo geral, assim, queria já, nessa fala inicial, dar destaque a isso, né? Tá vendo? Muito obrigado e me desculpe. Tá louco do especial. Muito bom, Ricardo. Na verdade, a gente devia fazer uma live com cada um dos extensionistas da Emater, porque tem tanto trabalho, tanta história, tantas atividades envolvidas, né, na parte técnica, produtiva, produção animal, produção vegetal, agroindústria, organização rural, formação, conselhos municipais, políticas públicas, vai longe. Mas nós já estamos com 1h30 de encontro, né? O tempo passa rápido. E eu gostaria só de ler alguns comentários aqui também, que o nosso povo continua aí engajado, né? O Ed, né, do IRGA, esclarece aqui o nome do assentado que faleceu, né? Sidney Dávila, o nome dele, né? Eu falei Neymar, porque todo mundo falava o seu Ney, né? Mas então é Sidney Dávila. Então fica aqui mais uma vez as nossas condolências à sua família e a todos os amigos, companheiros e companheiras lá do assentamento Filhos de CPE, o maior assentamento de reforma agrária do Rio Grande do Sul, que é aqui de Viamão, né? O Edson Marcelo, da feira, da rede Acovida, manda um abraço, uma saudação muito forte aí à equipe da Emater, né? Todo o apoio para a Emater de Viamão. O professor Leandro Martins, da Escola Guerreiro Lima, parabeniza a fala do Alexandre e coloca uma pergunta até, se as Emater, né, os escritórios municipais da Emater das cidades diferentes, se eles se conversam, se tem projetos conjuntos ou cada extensionista só pode interagir na cidade onde atuam. Vamos deixar para depois aí algum comentário, fica aí por conta de quem quiser fazer esse esclarecimento ao professor Leandro Martins, que é da Escola Guerreiro Lima e produz uma massa com punk maravilhosa, fazendo propaganda aqui do Leandro, da mãe do Leandro, na verdade. O Leandro ajuda, né? Mas a mãe dele que faz essa massa com punks aí maravilhosa. Colega Lauro Bernardi, lá do escritório regional de Lajeado, né? Entrou na minha turma na Emater em 1990. Estamos nos entregando a idade aqui, o Lauro. Diz assim: desenvolvimento rural sustentável se faz com gente, com equipes, que junto com as famílias rurais e parcerias enfrentam todas essas complexidades. Com equipes não se dá conta nem das demandas, mostrando o volume de trabalho que a Emater tem, né? Parabéns, Viamão e suas lideranças, o caminho é esse. Então, tá aí o comentário do Lauro Bernardi. Sim, ele fez o esclarecimento com equipes, não se consegue dar conta das demandas, mas com equipes, né, com trabalho coletivo, sim. Tá? Então, eu vou passar a palavra agora aqui para o Pellegrini, para o Serginho, para eles fazerem, encaminharem alguma questão final. Eu já coloquei essa aqui do professor Leandro, né, daí alguém pode fazer algum comentário, mas deixamos aí para o Serginho, para o Pellegrini. O João Félix, o Gimino, entrou aqui mandando um abraço a todos os trabalhadores da Emater. Estamos juntos na luta pela valorização do serviço prestado. Saudações, Fiorese e demais. Obrigado, Gimino. Obrigado, nosso aluno, né, do Instituto Federal e parceiro também de muitos trabalhos aqui. Pellegrini, Serginho, com você para fazer o encaminhamento final aí. Eu vou falar antes do Pellegrini. O Pellegrini é nosso mestre. Ele faz o fechamento, os ajustes, com sua sabedoria.
sua calma, seu conhecimento, então vou deixar para ele. Mas eu quero fazer aqui uma... Espero que esses painéis tenham possibilitado, de alguma forma, a população, ou pelo menos uma maior parte da população, conhecer o que é o trabalho da Emater. A maravilha de tudo que foi dito nessa noite aqui pelos técnicos. Aliás, é muito importante a gente dizer que no último período, essa voz liberal de atacar as empresas públicas, né, as instituições que têm esse trabalho público e técnico de carreira, eles são muito atacados. Mas vejam o que seria do desenvolvimento, da inovação, do aperfeiçoamento, do diálogo e do descobrimento de novas tecnologias, novas formas de produção, se não fosse esse trabalho feito com essas empresas. Olha a mão na roda que são esses técnicos, nessa linha que nós estamos pensando, de ter cada vez mais produção orgânica, comida sem veneno na mesa do povo de Viamão, se não fossem o reforço que tem esses técnicos no diálogo, na troca de informação e de conhecimento com quem produz. Então, vejam que é uma coisa maravilhosa que nós estamos fazendo aí, tendo a oportunidade de conhecer e tendo a oportunidade de conviver com tudo isso aqui na nossa cidade. Então, acho que, Fiorello, só quero dizer isso e destacar isso, e também, Pellegrini, verificar assim, a possibilidade de nós cada vez mais aperfeiçoar, aproximar isso naquilo também que pode ser feito no setor urbano, no meio da nossa cidade, né, dessa agricultura urbana, de várias coisas que podem ser em grupos, né, talvez para render mais na formação de grupos de informações, para que as pessoas possam plantar as suas frutíferas, ter a sua horta, a sua pequena estufa, e uma produção, porque tudo isso vai gerando um movimento, né, no sentido de produzir e cuidando da natureza, produzir comida saudável, produzir coisas boas, produzir saúde e consciência ecológica. Então, uma delícia de live hoje. Eu acho que a população que estava acompanhando aqui, o povo que estava acompanhando, ficou maravilhado como eu fiquei com toda essa explanação técnica dos técnicos e dos nossos colegas, nossas parcerias aqui de Viamão. Uma delícia. Fiorese, me permite fazer um registro? Claro. Não, aproveitar o gancho que o Sérgio falou sobre essa questão do desmonte, né? Até é bom que eu vi aqui no Face aqui, e também aqui na plataforma, que tem muitos assistidos nossos assistindo, aí colegas também, até a nossa supervisora, aí a Suzana também está assistindo, um abraço para ela, eu vi aqui o nome dela no Zoom. Então, assim, colocar para o pessoal, principalmente para os nossos assistidos, né, a situação que a gente está passando hoje em Emater no estado, né, aproveitando essa fala do Serginho, estamos hoje sofrendo um desmonte na extensão rural, e isso preocupa muitos funcionários. A semana passada nós tivemos uma assembleias dos nossos sindicatos, né, para discutir, e assim, nós estamos muito preocupados que o governo retirou recurso, saíram mais de 300 funcionários agora, não tem, assim, demonstração por parte do governo nenhuma de reposição desses funcionários. Então, nós vamos ter, assim, em várias regiões do estado, colegas nossos vão ter que trabalhar dobrado para poder atender esse serviço dos colegas que saíram, viu? Ataques das mais diversas formas, assim, hoje a extensão rural por parte do governo, hoje, então a gente está muito preocupado, estamos vendo, assim, também, por parte, assim, da casa toda, a gente chama de matéria de casa, né, os colegas, um desestímulo de trabalhar, né, porque é só ataque, e até a nossa diretoria nos chama, às vezes, de privilegiados, várias coisas. Então, assim, é só para registrar, né, a preocupação hoje que nós estamos tendo com esse apequenamento da Emater, né? O governo atual, assim, o governo Eduardo Leite,
a secretaria hoje, o COVAT aí, a direção nossa, a gente assim, os funcionários não estão sentindo firmeza com essa gestão, viu? Só ataques, apequenamento, retirada de recursos. Enquanto a gente teve, assim, governos passados que investiram muito na Emater, onde chegou a entrar 1.000 funcionários na Emater, no governo Tarso, né? Eu acho que vamos dar nome aos bois, o governo Tarso entrou 1.000 funcionários, né? E agora a gente só vê saindo gente, e esse desmonte que nos preocupa, assim, da gente não conseguir depois atender esse público que precisa, aquele pequeno produtor que não tem condições de pagar uma assistência técnica, uma extensão rural, né? Nos preocupa esse público, quem é que vai assistir eles, né? Então, o meu registro, então, nessa live, assim, né, para as pessoas, assim, cobrarem dos políticos que estão aí, né, cobrar dos políticos, assim, pessoal, já que quem está segurando essa crise toda é o meio rural, é a agricultura, é a pecuária, vamos investir, né? Vamos botar mais gente a trabalhar, vamos para levantar, né? Não diminuir e desestimular o pessoal que está hoje trabalhando na ponta, aí, tá? Muito obrigado e um abração. Excelente registro, Vladimir, além de excelente, oportuno, né? Porque muitas vezes a gente fala do trabalho e esquece de falar do trabalhador, da trabalhadora, né? Que estão aí sujeitos a toda sorte de pressões de tudo que é lado, pressões políticas, demandas, o próprio sofrimento do nosso público, né, do público que a Emater trabalha, isso abala, isso afeta todo mundo, né? Então, é necessário investir na Emater, sim. Eu acho que a política mais inteligente que qualquer governo poderia fazer em termos de políticas sociais, políticas de desenvolvimento, é o fortalecimento da Emater. Então, foram 1.200 contratados naquela época e, além disso, houve concurso para o IRGA, fiscais da Secretaria da Agricultura, pesquisadores da FEPAGRO, e tudo isso compõe o desenvolvimento rural, né, Vladimir? Então, é muito importante você ter o registro e desejamos uma boa luta para vocês. Somos solidários, somos apoiadores e também estamos engajados nessa cobrança aí por parte, especialmente do governo estadual, para que invista na Emater e faça a seleção pública, faça o concurso, né? O termo correto é seleção pública, né? E contrate mais pessoas. Para cada um que se aposenta, sai da Emater, deveriam chamar mais 3, né? Para repor e poder continuar o trabalho que vem sendo feito. Pellegrini, não sei se algum colega da Emater quer fazer algum outro comentário a respeito da pergunta do professor Leandro, senão vamos encaminhando para o final aqui para o Pellegrini. Eu acho que não podemos deixar sem responder, né? Claro, vai lá, Lisiane. Deixa eu ver se eu acho aqui com relação aos trabalhos do escritório, né? Se cada extensionista tá, assim, quando cada um de nós a gente trabalha no nosso municipal, tá? Deixar bem claro assim, nós trabalhamos em Viamão e cada município tem os seus extensionistas, até por conta de cotas, né, de que cada um tem, que cada prefeitura contrata, vamos dizer assim, tá? Mas existem projetos ou programas que vêm para vários municípios. Para um regional, por exemplo, se vem um programa, um BSM, vem para vários municípios e aí conjuntamente se faz também atividades, pode ser feita atividade em conjunto. Se alguém quiser complementar minha resposta, aí, o Alexandre, o Rica. Mas eu acredito que respondi, se não respondi, podem perguntar de novo. Obrigado, Lisiane. Pellegrini, está contigo agora? Então, vamos nos encaminhando então para o fechamento, né? Foi citado aí pelo Ricardo, né? O Fórum e Feira Tupambaé. Então, gostaria de deixar registrado aqui para todos, né? Que esses encontros e as várias palestras, né? Todas elas estão disponíveis lá no YouTube, se vocês entrarem com Fórum Tupambaé no YouTube, vocês vão ver as diversas palestras, as diversas
falas, as oficinas e tudo que aconteceu nessa nossa primeira edição dessa Feira e Fórum Tupambaé, e certamente essa rede, né, de parceiros, foram mais de 30 entidades que tiveram juntos, né, construindo esse Fórum e Feira Tupambaé. E certamente a Emater, junto com o Instituto Federal, foram os alicerces, né, para que a gente pudesse, aqui no Instituto Caminho do Meio, conseguir cumprir com todas aquelas nossas... Não todos os sonhos, porque os nossos sonhos sempre são muito grandiosos, né? Mas que a gente conseguiu trazer essa questão aí da agroecologia, né? Então, certamente eu gostaria de deixar esse registro, né, para que as pessoas pudessem olhar lá, né, o que foi o Fórum e Feira Tupambaé. Como já foi dito aqui, né, nós teríamos assuntos para muitos encontros, né? E eu acho que a gente tem mudado, né, e avançado. Primeiro, esses encontros eram para ser somente na Semana do Meio Ambiente, e a gente já está se estendendo, né, pelo mês de junho, mês de julho, e nós vamos seguir em frente. São muitos assuntos e extremamente importantes, né? E eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova edição, né, com o pessoal da Emater, para que a gente possa aproveitar um pouco de todo esse conhecimento, né? Todo esse conhecimento dessa galera que está na linha de frente, né? Vamos ser bem diretos, eles estão lá no front, né? Olhando todas as dificuldades que os agricultores, os povos tradicionais, e os pescadores, né? Toda essa galera tem os agricultores, né? Tem dificuldade, né? Então, certamente, eu acho que a gente vai ter que avançar com novos encontros, né? Então, eu gostaria de parabenizar, né, como já foi dito aqui, até por vários convidados e pessoas que estiveram por aqui, né? Hoje nós tivemos um público aqui na live em torno de 30 pessoas, né? Então, vamos parabenizar essa equipe do escritório de Viamão, da Emater, pelo comprometimento, né, que essa equipe tem com esse movimento agroecológico, né? Sabemos que muitos escritórios não têm esse viés, né? E muitos profissionais da Emater não têm esse viés, né? Mas a gente tem essa alegria que esse escritório tem esse viés do movimento agroecológico. Não só do movimento agroecológico, mas do engajamento de cada profissional, né? Cada um na sua área, tentando avançar, né? Tentando avançar num município que já foi falado aqui pelo Serginho, já foi falado pelo Fiorese, né? Que é um município com um socioambiental maravilhoso e que a gente está deixando passar. Quando nós fizemos o Fórum em Feira Tupambaé, nós fizemos a provocação, não da capital, mas do capital ecológico, né? Exatamente porque ele é bem mais amplo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, as pessoas que estiveram participando, fazendo perguntas, né? E que a gente avance nessa agenda, né? Essa agenda agroecológica e essa agenda tão necessária no movimento, né, agroecológico e nesse momento que o país vive, né, de tantas agressões, né, aos trabalhadores rurais, aos trabalhadores das entidades, né, os trabalhadores da Emater, que está sendo sucateada, né, e todos os outros órgãos, né, que têm com esse modelo que se chama aí de Estado mínimo, né, que eles estão tentando implantar, né, que a gente consiga se fortalecer, né, fortalecer nessa agenda. Então, parabéns à equipe, novamente a equipe da Emater de Viamão. É um prazer ter vocês como parceiros. Pelegrim! Vai lá. Pelegrim! Já que está falando de agroecologia, deixa eu fazer uma homenagem para um casal que está nos assistindo pelo Facebook.
Eu acredito que eles são dos produtores orgânicos mais antigos aqui de Viamão, que é o seu Rui Waxheimer e a dona Cirlei. Estão aqui no Facebook, né, participando. Um abraço para eles, né? Eles são, eu acredito que sejam dos produtores orgânicos mais antigos de Viamão e também são dos feirantes da feira orgânica, a feira agroecológica lá da Bonifácio também, né, dos mais antigos. Então, o seu Rui e dona Cirlei, um abraço para eles. E o pai do seu Rui, fundador da Ascar. Isso mesmo, bem lembrado. Bem lembrado. Que maravilha, hein? Parabéns ao casal. Adoro eles. Isso. Muito bem, pessoal. Quem quiser ligar a câmera aí, vamos dando um tchau, uma boa noite coletiva a todos. Se cuidem, fiquem em casa se puderem. A coisa não está fácil. Vamos nos respeitar o próximo, preservar a saúde de todo mundo. Boa noite, pessoal. Valeu, Emater. Vida longa, Emater. Parabéns. Boa noite a todos. Obrigado. Gratidão Boa a noite a todos. Gratidão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixar aberto mais um pouquinho. Um abraço. O pessoal dá um tchau. Isso, vamos dando tchau aí. Tchauzinho. Colegas da Emater que estão assistindo, um abração aí. Até a próxima quinta. Abraço a Satisfação. todos os colegas da Emater que estão no Face O Edson também. estava aí também. Boa o noite professor também, Marcos valeu. Souza. Boa noite, boa Maravilha, o noite. Jorge. O Jorge tem sido assíduo. A Josi tem sido assídua. Ah, o Jorge da ETA. Josi, exatamente. Grande Olha o abraço. Edson lá. Abraço, Nayara, que está nos assistindo também aí. Beijão. Abraço, Nayara. Edson, Nayara. O Edson. A Suzana, que está nos deixando um beijo. Super Suzana. Suzana, olha a chefia aí. Supervisora Suzana. Nossa, super. Conferindo. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço, boa noite. Valeu, obrigado pela oportunidade. Até logo. Obrigado.